Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornelas, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de mais nada, peço que se você ainda não é inscrito, para você se inscrever aqui no canal, dar like no vídeo, compartilhar. Se você estiver escutando isso em outra plataforma, como Spotify também, peço para você me seguir na plataforma que você consegue consumir o conteúdo. E hoje a gente vai falar do Jadeveon Clowney, o Ed, que estava com a equipe dos Titans no ano passado, não teve uma boa temporada, voltou para o mercado em 2021 e depois de duas visitas com a equipe do Cleveland Browns, ele assinou com a equipe, contrata com a assinatura oficial, né, vamos dizer assim. Ele assinou por uma temporada um contrato de 8 milhões de dólares, que pode chegar a 10, dependendo de incentivos, que está se tornando uma coisa rotineira na NFL, né? O jogador, conforme ele atinge metas dentro do time, sejam de treinamento, sejam de jogos, seja de presença em campo, esse valor vai aumentando e o valor dele pode chegar até 10 milhões, contrato de um ano. Bom, essa pauta eu já queria gravar ela, foi uma das pautas que eu levantei lá no grupo do Telegram também, para quem quiser participar. A gente tá tendo algumas enquetes lá para decidir o que vem primeiro para o canal. E a título daquele vídeo ia ser como os Browns poderiam ser uma sobrevida para o Jadeveon Clowney, o que é uma verdade. Ele não vai ser o jogador número 1 dessa linha defensiva, a defesa tem ali já algumas armas. Então, pensando no lado de Cleveland, é um jogador que tinha um potencial enorme saindo do college, que ainda não se provou na NFL, mas que agora está numa equipe que teoricamente vai dar o suporte para ele conseguir ter uma boa temporada. Agora vamos à parte negativa desse contrato para mim. O valor de 8 milhões de dólares, mesmo que seja por uma temporada, não agrada. Pelo último ano do Jadeveon Clowney, até pelo 2019 do Jadeveon Clowney, há um ano atrás, eu lembro que eu soltei uma matéria que vou deixar até o link aqui na descrição, sobre qual eu achava que era o real valor dele, quando ele estava naquela novela de para onde ele ia, que ele queria 20 milhões, ele queria 17, ele queria 15, e eu não achava que ele estava valendo nem na casa dos 10 naquela época. Quem dirá agora, né, o contrato pode chegar a 10 milhões, quando ele teve uma temporada tão ruim, ou tão abaixo do que se esperava lá nos Titans. Eu peguei aqui alguns números só para vocês terem ideia. Primeiro, ele sofreu muito com lesões e só participou de 8 partidas pela equipe dos Titans. Não estava, por exemplo, na partida de playoffs, no momento onde o time mais precisaria do Clowney, ele não jogou. Ele só teve 19 tackles, sendo 4 tackles for loss e 6 quarterback hits e nenhum sack. Ok, a gente sabe, os caras podem produzir de diversas formas, sendo caras que às vezes contribuem muito para o jogo terrestre, mas um cara que é um jogador de jogo terrestre não ganha um contrato de 8 milhões e meio por ano. Ele já não estava com grandes números em 2019 e 2020, os números caíram ainda mais. Ele ainda tem uma taxa que eu acho engraçada, mas que ela começou a ser medida há uns 3, 4 anos, que é a taxa de tackles perdidos, que ele tem uma taxa ali de 17% de tackles perdidos. Então, quando ele teve algumas oportunidades de finalizar a jogada, ele ainda teve esse problema. 17% é uma taxa baixa ainda, mas para um cara que está ali no front da linha não é o ideal. Agora falando na questão do valor mais uma vez, para os Browns, esses 8 milhões podem impactar muito. A equipe tinha ali algo na casa de 9 a 10 milhões de cap space ainda disponíveis e está gastando praticamente tudo agora com o Jadeveon Clowney. E a equipe ainda vai ter que assinar com os calouros do draft, porque eles têm o dinheiro deles que é garantido também. A equipe vai ter que provavelmente reestruturar ou cortar algum outro jogador. Uma solução seria uma possível troca do Odell Beckham, que muita gente tem falado que não é uma coisa tão fora do normal acontecer. Eu também concordo, posso até gravar depois para falar um pouco mais sobre isso. Aliviaria muito o salary cap dos Browns, mas eu não gosto da opção. Quando eu postei isso lá no meu Twitter, algumas pessoas falaram: mas ele era a melhor opção do mercado, melhor que ele não tinha, não por esse preço. Eu discordo. Pensando mais ou menos na narrativa de que você vai ter um Ed que vai ser o seu segundo cara, você pode descartar talvez o Melvin Ingram, que está na Free Agency, porque ele é um cara que provavelmente custaria mais caro, mas já é um nome melhor, por exemplo. O Ryan Kerrigan, de Washington,
é um cara pra mim que, ele até em questão de produção, ele não foi tão melhor assim que o Clowney, mas ele teve 5 sacks e meio e ficou em campo, jogou as 16 partidas por Washington. Então é o cara que tá mais em campo e tá mais saudável, apesar de ser mais velho. E na minha concepção custaria menos, acho que ele custaria ali alguma coisa na casa dos 6,5, 7 milhões de dólares. Outros dois nomes, que aí é uma narrativa diferente, que são Everson Griffin e Justin Houston, são dois caras veteranos já, que na minha opinião também, talvez o Griffin até menos, mas o Houston ali estaria nessa casa dos 5, 6, e poderiam ser bons caras para você trazer um jogador no dia 2 do draft, ou até no dia 1, um edge com potencial, mas que precisa ser trabalhado. Ter esse mentor experiente pode ser um negócio legal, a gente não sabe ao certo quanto isso faz diferença, mas seriam ali nomes também mais legais, porque o Clowney não é um cara tão veterano assim, e também não é um cara que tem um histórico tão bom de produção, para ser um cara que é tão cheio de ferramentas para pressionar o quarterback, que esteja ali pronto para ensinar muita gente. Para vocês terem ideia, o Spotrac, que é um site muito bom que eu recomendo para quem quiser conferir sempre a questão de contrato, ele tem para alguns jogadores uma opção que chama Market Value, que seria mais ou menos o valor do jogador no mercado. E o valor do Clowney estaria algo na casa dos 6,5 milhões, que é um valor que eu até gosto. Ano passado eu via ele como um cara que poderia ganhar ali entre os 8 milhões, mais ou menos, se eu não me engano, eu acho que foi mais ou menos nessa faixa. E esse ano, 6,5 milhões, eu acho que valeria a pena, porque aí você está pagando um pouco pelo potencial que ele tem. Ele não é um cara tão velho ainda, é um cara que ainda pode produzir, mas eu não acho que você pague possivelmente 10 milhões para um cara que é potencial. Para vocês terem ideia, eu trouxe até um jogador só para efeito de comparação, que foi o Trent Murphy, que é defensive end dos Bills, que está no mercado. O Murphy teve números parecidos, mas foi melhor que o Clowney em boa parte deles, e ele está no mercado. E ele está com uma avaliação de coisa de 5 milhões, 5,1 milhões, por um cara que produziu mais ou menos a mesma coisa, é um pouco mais velho, mas em questão de produção está na mesma casa do Clowney. Então é uma coisa que a gente sempre fala, que o fato de ser um jogador que se tem muito hype, muito barulho, que a imprensa fala muito, isso acaba inflacionando muito o preço do jogador, e por conta disso eu não acho que foi um negócio tão bom para os Browns. Claro, se quando tiver uma temporada de 12 sacks, o vídeo vai parecer que eu estava muito errado, mas hoje um contrato de 8 milhões não parece tão bom pelo histórico do Clowney dentro da NFL. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito, peço novamente para você se inscrever, curtir, compartilhar, enviar para todo mundo. Se você também quiser fazer parte das escolhas de pautas, decidir o que entra primeiro no canal, nos podcasts, nos blogs, é só entrar lá no meu grupo do Telegram. A gente decide tudo por lá, mais ou menos as ideias, tá bom? Deixa seu comentário também, o que você acha, se foi um movimento bom, se foi ruim, o que os Browns devem estar querendo com um contrato de 1 ano com um jogador como o Clowney, beleza? Valeu e até a próxima!